Esse aqui é um osciloscópio portátil de 120 MHz. Aí a pergunta é, será que vale a pena comprar esse equipamento? Vou ensinar vocês como funciona, né, a operação, como vocês utilizam esse osciloscópio e o que tem dentro desse osciloscópio, quais são os componentes principais desse osciloscópio, ok? Aqui, até na primeira página, já dá para ver, né? Ó, ele tem um chip microcontrolador e um conversor AD de alta velocidade. Então, fique até o final aqui que você vai descobrir se vale a pena ou não, ok? Então vamos lá. Pessoal, então essa aula aqui, ela visa mostrar o funcionamento e esse tipo de review é um review que eu gosto de fazer porque eu vou mostrar como é que ele foi projetado, qual que é a arquitetura dele, certo? Então vamos lá. Pessoal, antes deixa um joinha aí e se você não se inscreveu, larga de miserê, se inscreva aqui no meu canal, ok? Vamos lá. Pessoal, chega de falatório, vamos mexer um pouquinho nesse osciloscópio e ver ele funcionando aí, ok? Bom, pessoal, aqui então, como vocês podem ver, estou pegando aqui ele na minha mão, ele é bem pequeno, né? Ó, se for comparar com o meu celular, né? Ó, tá vendo? Ele é menor que o meu celular, então realmente é bastante compacto. E eu tinha um modelo amarelinho que ele não tinha isso aqui, ó. Então eu gostei do fato dele ficar de pé, assim, dele já ter esse suportezinho aqui, né? Esse pezinho aqui para facilitar, né? Facilitar a visualização dele aqui na vertical, certo? E ele tem um canal, de resto tudo é bastante simples nele, botão de liga e desliga tá aqui, né? É um botão mecânico e aqui para fazer a carga. O manual diz que ele dura 6 horas, né? A bateria dele realmente durou bastante, não cheguei a ficar com ele ligado 6 horas, mas depois eu vou desmontar ele e vocês vão ver esse carinha aqui por dentro, tá bom? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, basicamente o osciloscópio portátil, ele assim, ele vem com a ponta, né? A ponta de prova, e ele tem um canal aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já liguei ele no meu gerador, né? Ó, então aqui são diversos tipos de onda, ó. Então você pode ver, né, ó, que a gente consegue visualizar muito bem, né? Certo? E eu acho assim que por ser um equipamento de baixo custo, ele vai atender muitas finalidades aí, né, do pessoal. Então aqui é o seguinte, ó, vamos lá ao menu, né, do osciloscópio. Então, ele tem um menu aqui, primeiro a opção Waveform, né? Waveform, ó, aqui ele consegue guardar 2.500 formas de onda, certo? E é muito útil, porque às vezes você está com algum sinal, precisa memorizar esse sinal, né? Note que não é possível retirar essas imagens depois daqui, ok? Elas só ficam gravadas aqui dentro mesmo. A questão do voltage, né? São os parâmetros. Então você percebe aqui que aqui está ativado, eu estou olhando o VPP, né? O valor de pico a pico, e o máximo de tensão. Então, lógico, eu posso ter outros valores. Por exemplo, eu posso ter o valor RMS, né? Então, por exemplo, aqui, ó, já está aparecendo. Então, qual que é o valor RMS, né? Que a gente sabe que é dividido por raiz de 2, né? Ok? Então, aqui a gente já está conseguindo colocar esses valores. Time, né? Eu consigo, então, definir também, ó,
O time, apesar que eu tenho o F1 também faz a mesma coisa, mas eu posso escolher o que eu quero que apareça aqui na minha tela, né? Por exemplo, período, né? Por exemplo, período, né? Olha lá, ó. Então, o período, tá vendo? T é 100 microsegundos, ok? Mas, como eu não quero muita coisa ali na minha tela, senão poderá me atrapalhar um pouco a visualização, então eu vou colocar menos parâmetros. Deixa eu tirar o valor RMS aqui, ó. Eu vou tirar o valor RMS, né? Eu vou deixar só aqueles dois parâmetros aqui embaixo, certo? Que é para ficar mais fácil assim visualizar a onda, né? Ainda aqui no menu, né? Eu tenho uma função bastante útil aqui, que é um gerador de onda quadrada em 4 frequências diferentes, 1K, 10K, 100K e 1 MHz, né? Então, se você precisar de um gerador, você tem aqui. Isso aqui também é útil até para a própria calibração, né? Você também tem a possibilidade de ajustar o alto em 50%, né? O calibrate, né? Você tem aqui você consegue calibrar a questão da luz, né? Eu deixei no máximo porque eu estou filmando, então fica útil para mim. O grid, eu não vou apagar o grid, acho que não vale a pena. O beep, não vou deixar o beep porque acho que eu não acostumo, né, com esse beep. Achei muito alto o beep, né? Mas, então, aqui, por exemplo, se você apertar F1, então você tem esses valores aqui, né? Se você apertar F2, você também tem a definição do que você quer ver na tela. Então, F1 e F2 são atalhos bastante úteis, né? Você pode salvar a forma de onda. Aqui, eu posso ter acoplamento AC, acoplamento DC, ok? Eu tenho a questão também do trigger, né? Ó, o trigger, da borda. Aqui, observe que se eu aperto o Edge, né? Ó, aqui, no caso, é a borda de descida. Então, quando começa a descer, ele me aciona, né, o trigger. Ó. Aqui é na borda de subida, percebe? Dá certinho com a senoide, né? Outra coisa também muito útil é que quando você tem a ponta de prova, pessoal, note que na ponta de prova você tem 1 e 10, né? E aí o que acontece? Aqui também, ó, você precisa ter 1 e 10. Então, é muito útil para quando você está utilizando a ponta de prova, né? Então, note que ali, ó, 10, né? A escala ali, né? Certo? Mas é que eu não estou com a ponta de prova aqui, então não tem sentido, né? Porque eu estou ligando direto o meu gerador de função aqui, né? Então, 50% ajuste, né? Trigger, edge, já falei. Aqui eu posso dar stop, né? Aqui é muito útil porque você mexe na base de tempo, tá vendo? Ó, você vai mexendo na base de tempo, ó, ok? Certo? E aqui você mexe na parte de volt divisão. Então você está mexendo no Y aqui, ó, né? Você está vendo a onda agora numa escala de cada divisão tem 1 volt, aqui cada divisão tem meio volt, né? Note que ela corta lá em cima. Cada divisão tem 2 volts, assim por diante. Então é muito intuitivo, né? Você trabalhar com ele. Quando você aperta o Mode OK, pessoal, ó o que você faz? Você já começa a deslocar a onda. Também bastante útil essa função, ó. Você consegue, né? Note aqui em cima que é muito útil você utilizar essa função, né? Ok? Bom, aqui é a função alto, né? Agora, pessoal, com relação à frequência, tá? Com relação à frequência, o meu gerador aqui, o máximo que ele consegue chegar é 60 MHz. E ele mostra, né? Então eu vou lá, vou colocar em 60 MHz, certo? Então, por exemplo, vou lá, deixa eu ajustar a frequência dele aqui, né? Bom, pessoal, aqui eu já coloquei uma frequência maior, né? Veja que ele está pegando aqui uma senoide de 40 MHz, ok?
Aí em 40 MHz eu estou numa escala aqui, ó, de 12 nanosegundos e 500 milivolts aqui por divisão, né? Bom, aí o que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou ver se eu chego no máximo do meu gerador de função, que é 60 MHz, ok? Então vamos lá. Note que eu tenho uma queda na amplitude. Essa queda na amplitude se deve em parte ao meu cabo, o cabo que eu estou usando, né? O cabo que eu estou usando pode causar isso. Bom, cheguei aqui, ó, note que eu cheguei a perto de 60 MHz, né? Agora, aqui é o seguinte, né? Ó, por exemplo, eu estou aqui perto de 60 MHz, né? Veja que eu tenho aqui, ó, é o máximo de escala de tempo que eu consigo, é 6 nanosegundos por divisão, certo? Ele está me mostrando aqui a frequência de 59.9, né? Quase 60 MHz. Isso aqui, no caso, é o meu gerador de função, ok? Bom, o que acontece, pessoal, esse cara consegue chegar, sim, a 100 MHz e eu já vi na internet pessoal injetando sinal de 100 MHz nele, ok? Obviamente ele perde amplitude aqui, mas ele consegue mostrar esse sinal. Eu não trabalho com sinais tão grandes assim, então no meu caso aqui não é um problema, certo? Bom, posso dar até um save aqui, ó, tá vendo? Salvei, né? E aí quando eu vier aqui para o waveform, ó, dá uma olhada aqui, né? Então eu tenho essa senoide aqui, ó, inclusive ele mostra, né, a senoide 59.9 MHz, ok? Bom, então aqui foi isso aqui que eu queria mostrar, né? Agora que você já viu, né, vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Eu quero aí que você considere ajudar o Fernando K a criar o seu conteúdo. Como é que você faz isso? Você tem um botão aqui em Seja Membro. E aí, se você clica nesse botão, você tem várias opções de membros para poder ajudar o Fernando K a criar mais conteúdo, ok? Então vamos lá. Aqui, se for na web, né, você vai ter esse botão aqui embaixo, ok? Então vamos lá. Vamos tocando. Instagram e Telegram, vai lá, se cadastra aqui, né? E aí, pessoal, vamos lá, chega de conversa. Eu não vou falar todas as especificações desse equipamento, mas alguma coisa que chama atenção aqui, lógico, vocês não vão enxergar. Esse display aqui, ele é um display de 320 por 240. Curioso, pessoal, eu tenho um osciloscópio da Tektronix, né, de mesa, muito bom, por sinal, já antigo, mas muito bom, que tinha essa resolução. E hoje a gente tem, né, essa resolução no equipamento portátil e é o suficiente, quer dizer, para muita gente isso é baixa resolução, mas ele, com essa quantidade de pixel, você consegue visualizar a onda assim, né? Uma consideração, depois que eu quero que vocês guardem um valor, ele diz aqui que ele tem 500 megasamples, né? Será que tem mesmo? Né? Porque agora eu vou começar a entrar dentro do equipamento, hein, pessoal? Olha só. Então vamos desmontar esse cara, vamos lá, né? Obviamente, assim, aqui eu achei legal colocar esse cara, esse folderzinho aqui, que é um resumo das funções do osciloscópio, mas aquilo que eu já falei ali na demo, né? Então, mas aqui de todo jeito tá um resuminho, né, para vocês. Bom, aqui vamos dizer assim, que esse equipamento, ele tem dois componentes principais, ok? Ele tem um microcontrolador, que é um processador genérico, e ele tem um conversor AD. O conversor AD, pessoal, dele, é esse aqui, ó, que é o MXT, ó, MXT 2088, né? Muito semelhante, né, para não dizer igual,
o, o AD9288 da Analog Device, ok? Bom, o que tem de especial esse cara aqui? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, embora o osciloscópio ele seja de traço simples, ok? O que eu notei? Ele é traço simples, ele é de um canal, porém esse chip aqui suporta 2 canais. Oh, pera aí, Fernando, como é que é o negócio? Quer dizer que ele tem um chip conversor AD de 2 canais dentro dele? Tem. Pô, então por que não fizeram ele com 2 canais? Vocês vão entender por quê. Eu vou explicar em seguida. Por enquanto, o que vocês têm que saber aqui? Vou mostrar por esse diagrama aqui que ele está mais bonitinho. Mas aí foi um sufoco, rapaz, achar esse MXT2088, porque o PDF dele está em chinês, daí eu precisei, sabe, colocar no Google para traduzir de chinês. Olha, foi um sufoco, hein? Mas aqui, vamos olhar aqui por esse diagrama, né? Aqui, pessoal, eu tenho um amplificador operacional diferencial nos dois, ó. Esse aqui é o símbolo do diferencial. Depois eu tenho um conversor AD, certo? E eu tenho um registrador de 8 bits, porque ele é um AD de 8 bits. Deixa eu até falar uma coisa. Boa parte, tá? Eu vou dizer assim, boa parte, uma parte significativa dos osciloscópios são AD de 8 bits. Por quê? Mas por que, Fernando, que é assim? Por conta da velocidade. Lembra que eu tenho um vídeo falando de AD 24 bits? É pesado fazer um AD de 24 bits, é demorado o processo, então precisa ser 8 bits para ter velocidade. Acontece o seguinte, pessoal, são 2 canais, então eu tenho o amplificador operacional diferencial para o canal A, né? E eu tenho um registrador também, eu tenho o conversor AD propriamente dito e um registrador. E aqui são 8 bits, né, paralelos, tá? Não é SPI, não é I2C, é paralelo, ok? É paralelo. E eu tenho mais 8 bits paralelos também, né, na saída digital. Então esse cara aqui tem uma saída digital de 16 bits, né, se você somar os dois. E aí então cada um tem 100 megasamples. Logo você vê que na especificação dele que está dizendo 500 megasamples, 500 megasamples é sample, é amostra pra caramba, entendeu? 500 milhões de amostra por segundo, aqui já é. Eu desafio, você vê esses chips aí, conversor AD, você acha que eles conseguem essa amostra aqui, 100 megasamples por segundo? Não consegue, entendeu? Então isso aqui é um chip rápido. Agora assim, por exemplo, Fernando, você acha que você compraria esse equipamento? Não. Então eu vou falar, calma aí, vamos avançando. Ok, então já sabemos que ele não tem 500 megasamples, ok? Mas você viu lá que eu coloquei 60 MHz nele. Eu não tenho gerador que vai a 100 ou 200 MHz, não tenho. Então eu testei até 60 MHz. Rapaz, mas vamos dizer assim, para o meu uso, eu tô para dizer que para o meu uso 10 MHz dava, ele chega aos 60 bem, né? Então, né, lógico, dá uma queda de amplitude lá, mas ele é até normal, né? Eu tenho um osciloscópio de mesa que dá queda também. Bom, enfim, então vocês entenderam que tem 2 blocos distintos dentro do conversor AD, né? É um conversor AD, assim, de baixo custo. E aí é uma curiosidade, né, pessoal? Que chip que eles utilizam como processador genérico? É um derivado do STM32, vamos dizer assim, um clone do STM32, F407 VET6, ok? Esse é um processador muito famoso, é da ST, né? Quer dizer, ele tem uma versão da ST e esses processadores, eu penso, né, que eles estão ficando que nem a família TTL 7400. Quem que fabrica
o 7400, meu, deve ter umas 30 empresas que fabricam esse chip, entendeu? Então, assim, um cara vai lá, desenvolve, depois licencia para um monte de gente aí fazer, entendeu? Enfim, mas ele funciona bem, viu? Ele funciona, olha, tô para dizer para você que ele é idêntico ao STM32, o F407, né? Inclusive, eu tenho uma plaquinha do o STM32F407, foi uma bela surpresa, né? Que é um velho conhecido meu, né? Bom, pessoal, aqui olhando o diagrama de bloco e dando uma comparada com o diagrama de bloco, né? O GD, né? 32 com STM32, é lógico que aqui tem algumas diferenças porque ele estava com o datasheet do F405, né? E aqui tem o F405 até o F407. O F407 ele é maior que o F405, mas se pegar os datasheets, eles vão ser praticamente o mesmo jeito que você programa, é tudo igual, vamos dizer assim, né? Talvez tenha lá alguma diferençazinha que deva ser realmente insignificante, ok? Bom, pessoal, aqui olhando, né? Olhando já com o... Pessoal, eu não fiquei assim desmontando aqui no vídeo, porque eu acho que o importante não é você ver eu mexendo em chave de fenda, entendeu? O importante aqui é você ver a explicação da engenharia por trás, né? Então eu peguei, desmontei, fotografei, depois montei bonitinho, né? Porque eu quero usar, com certeza eu quero ter equipamento funcionando, né? Bom, então, considerando aqui, então, o STM, né, 32 ou o GD32F407 VET6. Esse cara é um chipão, e ele tem 100 pinos, certo? Esse chip, ele já é feito para controlar diversos dispositivos em paralelo. Ele tem 2C, ele tem SPI, mas o foco desse cara é poder trabalhar com barramentos paralelos, certo? E aí o que acontece, né? Olhando aqui, pessoal, veja só, esse aqui é o chip, aqui é note aqui, eu vou ficar de lado aqui, e note que eu tenho 8 trilhas aqui e 8 trilhas aqui, né? E aí o que acontece? Essas trilhas, dá uma olhada aqui, você conta 8 certinho, inclusive eu contei aqui, os pininhos, né? Eu dei um zoom, aumentei. Então assim, hoje em dia, né, tem microscópio, eu já falei de microscópio, já falei, a câmera do celular é espetacular também, então a gente precisa ampliar alguma coisa, é mole, né? E sim, se você está pensando assim, nossa, Fernando, é possível copiar, né, fazer engenharia reversa assim no osciloscópio? Claro que é possível, né? Então, e por que eu faço isso também, pessoal? Porque isso aqui dá ideia para vocês também criarem produtos, entendeu? Às vezes você quer um conversor AD de baixo custo, de repente você pode usar esse cara aqui, pô, 100 megasample, 200 megasample, né? Em cada canal, e depois eu vou explicar qual é o truque que os caras fizeram para juntar 2 canais em um só. Aqui tem um truque, hein? Vamos ver qual que é? Então vamos lá, vamos andando, né? Senão coisa para falar eu tenho, mas você percebe, você percebe que não é difícil de fazer uma engenharia reversa, né? Não é difícil, olha aqui, você vai acompanhando a trilha, você tem o datasheet dos componentes, às vezes até, olha, tem gente que, eu já vi, é inútil isso, tá? Quando o cara lixa o chip, é inútil, porque por posição de alimentação e tudo, você começa, você descobre, tá? Tem jeito não tem jeito. Então é o seguinte, vamos lá, aqui, aqui era o jeito que estava o datasheet do MXT2088, rapaz, foi sofrido, né? Foi sofrido mas eu traduzi esse cara aqui e traduz, né? Mas as coisas não ficam na mesma posição, entendeu? Então, depois até eu comparei, né? Com o Analog Device lá, praticamente é o mesmo chip, entendeu?
Então vamos lá. Pessoal, aqui é uma comparação, eu tirei foto da minha, eu tenho esse kit aqui, ó, eu tenho ele, ele é o STM32F407 VET6 e esse cara aqui é o GD32F407 VET6 também. Uma curiosidade que esse chipão aqui é muito usado em controladora de drones, certo? Porque ele tem, pessoal, esse cara ele tem FPU, né? Ele tem unidade ponto flutuante, ele tem uma série de recursos de cálculo acelerado, tá? Agora, ele não é uma super velocidade, veja. O S32 tem 240 MHz de clock, né? Esse cara aqui tem 168, é a mesma coisa, né? Certo? Então, vamos falar aqui da bateria. É uma célula, tá? É uma célula 3.7 volts, uma única célula, consegue alimentar ele. Aqui a gente vê a alimentação do USB. Aqui, ó, o flat cable do teclado, né? Teclado não, desculpe, do LCD, que ele controla de maneira paralela também, né? Então isso aqui é muito bom porque economiza chip, né? Então ele vai lá e controla paralelo. Aqui, pessoal, eu tenho uns encoders aqui que é curioso, eles usam para teclado, que equivale ao 74H148, ok? É de 8, a gente fala de 8 posições para 3 binárias, tá? Então, depois aí eu vou falar dele. Então, assim, ó, é lógico que aqui tem acopladores, tem uma série de coisas, capacitor, resistor, diodo, um monte de coisa, mas aí é um monte de eletrônica analógica. Eu não fiz uma engenharia reversa completa, ok? Mas eu fiz do principal, aquilo que é mais forte, mais interessante, né? E lógico, você tem toda uma eletrônica aqui, porque esse chip aqui, ele pega uma onda, na verdade, na entrada dele é menos 5, 0, desculpa, menos 0,5, 0 e mais 0,5. Então você tem todo um circuito para fazer essa adequação, esse acoplamento aí com a entrada do chip. Mas é uma entrada já, sim, ele já tem amplificador diferencial lá, então você não tem que ter um amplificador por fora, muita coisa já é facilitada lá, né? Bom, pessoal, aqui desmontando ele, então aqui, né, você observa que esse cara aqui, ele tem uma matriz, né? Você tá vendo? Ele tem matriz aqui de teclado e o resto tradicional, né? Um displayzinho, né? Aquele displayzinho paralelo de 320 por 240, né? Então, assim, essa parte aqui normal, equipamento como qualquer outro. Bom, aí é o seguinte, vamos entender uma coisa. Tem um negócio que eu esqueci de falar. Pessoal, aqui vocês estão vendo 8 trilhas aqui e 8 trilhas aqui, né? Então, olha como é que eles acoplaram um chip no outro, certo? Então, é de maneira paralela, utilizando um barramento de 16 bits, 8 mais 8, certo? E aí eu verifiquei aqui, ó, né? Até eu coloquei na mesma posição o chip, assim, então você empurra aqui, você conta aqui quantos que eu contei, 15, você conta 5 pinos e aí começa o PD0, PD1, 2, até o 7, ou seja, eu tenho 8 bits aqui. Depois eu tenho uma continuação deles, ó, do bit 8 até o bit 15, ou seja, começando do 0 ao 15, ele pegou a mesma porta, né? Porque esse chip ele tem, você vê, é diferente de outros tipos de microcontrolador que não tem muito pino. Esse cara tem bastante pino, que é para fazer barramento paralelo. Por quê, Fernando? Por que você vai perguntar? Mas, Fernando, por quê? Porque quando você precisa de velocidade, você precisa de coisa paralela. Um exemplo, você pega a memória RAM no computador, a memória RAM ela é paralela. Então você tem uma pancada de bits, tudo paralelo, andando, tanto para endereçamento quanto para o barramento. Então, se você é das antigas, né,
que nem eu assim, estava acostumado com microprocessador, a gente tinha barramento para todo lado paralelo, né? Depois, lógico, as coisas começaram a melhorar e tal, né? E começou a ser mais barramento serial, né? Bom, então eu tinha me esquecido de falar isso aqui. Agora vamos voltar lá, né? Então é o seguinte, qual foi o milagre que os caras fizeram para aproveitar dois canais e aumentar a precisão de amostragem desse cara? Ora, ali é o seguinte, cada canal, né, são dois canais, cada canal ele tem um clock, né, junto com ele, que é o que manda, que dá a cadência da amostragem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma senoide. O que acontece quando ele tem apenas um canal? Ele tem um ciclo completo de máquina para poder fazer uma determinada amostra. Você faz uma amostra lá, 8 bits, põe no registrador, ok? Então você percebe que aqui é a situação dele utilizando somente um canal, que por intuição você fala, pô, mas o osciloscópio só tem um canal, esse cara só está usando metade do chip. Não, ele está usando o chip inteiro, ele está usando os dois canais. Olha que sacada legal, né? Então assim, você percebe, você vai desmontando equipamento, vai entendendo como é que os caras fizeram, você vai tendo ideia de engenharia. Olha que legal isso. Então, o que acontece? Aqui estão os dados, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um ciclo de máquina. Mas note que ele precisa de um ciclo completo para fazer uma amostragem. Tudo bem, isso aqui esse encode AB é a entrada de clock dele de referência no chip MXT288, né? Bom, aqui, pessoal, então é a maneira como ele pega um canal independente. Agora, se ele pegar dois canais, existe um modo, você tem um select no chip, existe um modo que ele une os dois canais em apenas um. Mas o que isso melhora? Olha que interessante. Lembre que aqui é um ciclo completo, né? Aqui começa aqui é um período do meu clock e ele se encerra aqui. Note que lá eu fazia apenas uma amostragem e nesse modo dual eu consigo, aqui considerando um canal, tá? O que acontece? Enquanto o clock aqui está baixo, né? Está alto, por exemplo, o outro aqui está baixo. Então, o que esses clocks aqui, eles são invertidos, é uma espécie de sincronizador. Eles ficam invertidos, de maneira que você considera a onda sempre o período completo 360, né? E aí ele pega 180, ele pega por um canal, 180 ele pega pelo outro, entendeu isso? Com isso, note que o data N, -8, -6, ele vai de 2 em 2, que ele faz duas amostragens naquele tempo. Então, fica duas vezes mais eficiente, entendeu? E isso, lógico, foi melhor do que eles usarem. O chip tem dois canais, aí usa um, deixa o outro abandonado lá. Pô, você viu o ganho que deu aqui? É lógico, não vai chegar a 500 megasample, ok? Não vai chegar, mas melhorou a performance do equipamento, certo? E foi uma coisa assim que quem fez o chip AD já também previu isso. Você pode usar um canal só, pode juntar os dois, você pode usar traço dupla e teria dois traços, entendeu? Assim por diante, né? Então aqui é importante porque logo você vê que eu tenho um dado aqui e outro dado aqui. E numa largura de palavra de não mais 8 bits, mas 16 bits, certo? Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, né? E até eu coloquei a linha vermelha para comparar, né? Ó, aqui, por exemplo, eu tenho duas amostragens e aqui eu tenho apenas uma amostragem. Então,
entender o truque, o milagre, está explicado aqui, nesse esqueminha, né? Inclusive, quando estava em chinês, ai, que dureza, rapaz do céu. Não foi fácil não, hein? Quando está em... Ainda que eu vou falar, não posso reclamar, né? Porque tem o Google, então quando tem um negócio assim que está em chinês, você vai lá no Google, bem ou mal ele consegue traduzir, ainda mais coisa técnica assim, traduz bem, só não fica tudo numa posição editada certinho, né? Mas vai chegar lá. Então é isso, ó. Vocês estão vendo aqui, né? A comparação que eu fiz, ó. Eu fiz até essa comparação aqui, ó, data 4, né? É N-4, N-3, ou seja, eu estou coletando dados aqui de maneira independente e aqui de forma vamos dizer assim, sequenciada, porque é como se eu dobrasse o meu tamanho de buffer. Eu consigo uma amostragem muito mais precisa, mesmo com os... Porque, veja, o sample rate, ele não vai mudar, entendeu? Ele não vai, é a mesma amostragem, mas eu consigo mais pontos naquele mesmo período, né? Então, veja, teve gente que colocou o jogo, injetou um sinal de 100 MHz e ele conseguiu ler, entendeu? Eu fiquei lendo, né, sobre a entrada desse AD e eles falam lá que chega até, consegue ler, consegue entrar no chip até 490 MHz. Lógico que depois para transformar isso em digital é mais complicado, né? Precisa ter muita amostragem para fazer isso aí. E o que ele consegue ali é o limite que realmente ele tem, né? Então eles falam 120 MHz, mas na verdade um 100, né? Você tem que considerar um 100 MHz, ok? Não vai mais que isso, porque daí começa a distorcer a onda, né? Tem uns truques também que usa spline Bezier para dar uma arredondadinha quando é senoide. Tem vários truques aí. O meu entendimento foi que esses caras usaram esse sujeito aqui no teclado, certo? Por quê? Porque você tem duas linhas, né? 8x8, você consegue colocar bastante tecla ali, fica fácil de você montar uma leitura e economiza velocidade. Esse esquema aqui, ele economiza velocidade e tempo do microcontrolador, tá? Muitas vezes, né, assim, no mundo open, a gente não faz isso porque demanda chip, demanda, né? Mas quando você precisa economizar tempo de varredura, olha, é a melhor coisa assim, usar esquema de hardware. Então é por isso que os caras escolheram o 407, né, o F407. É um ARM M4, ele tem já um poder de processamento, ele é barato, né, olha, você pegar um outro microcontrolador de outra família para custar o mesmo que ele, ó, e lá no AliExpress tá R$40 o GD32, mas os caras estão vendendo um, né? Agora você imagina esse pessoal comprando em quantidades imensas lá, é muito barato, o chip é muito barato. Esse aqui são centavos, né? Essa é uma merreca. Pessoal, eu quero terminar o vídeo aqui. Eu acho que esse vídeo foi um review diferente, né? E quem sabe, né? Sempre que eu for fazer um review agora de equipamento, eu vou tentar ir para esse lado, para poder entender melhor como é que foi, o que tem de engenharia por trás, como é que esse equipamento foi construído. E eu acredito que é muito mais que um review. Por quê? Porque conforme você vai desmontando as coisas, vai olhando como é que foi feito, isso vai te enriquecendo também, né? Você vê como é que o outro engenheiro pensou e tal. E eu sou muito curioso, né? Eu acho que muita gente que acompanha o meu canal era que nem eu, né? Eu desmonto as coisas desde criancinha pequena. E muita gente que acompanha meu canal é assim também, né? Até tenho um aspirador de pó robozinho lá, minha esposa não está querendo que eu desmonte e tal, mas eu vou desmontar, uma hora ela vai
O dia que ela der uma bobeira ali, eu cato o aparelho e monto, a hora que ela perceber, já montei de novo, entendeu? Então é isso. E aí, pelo menos, eu trago aqui, a gente vai falando, ainda mais tem mecatrônica, eu gosto tanto, né? Mas, pessoal, obrigado pelo apoio, deixa o seu like aí, se inscreva, né? E até o próximo vídeo.